Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na internet, na UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook e o nosso canal no YouTube. Tá tudo no ar, tudo ligadinho para você. Pela próxima hora, a gente quer todo mundo aí curtindo, compartilhando, comentando aqui a nossa transmissão. Participe, interaja, faça perguntas às nossas convidadas de hoje. O WhatsApp é o 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Fresman. Segunda-feira, iniciando mais uma semana. Vamos com empenho sempre, com dedicação, saúde para todo mundo. Vamos conhecer as nossas convidadas, então, que vão analisar os temas por aqui propostos hoje. Adriana Ramalho, ex-vereadora paulistana. Ela é embaixadora da paz pela Coreia do Sul e é membro auxiliar, membro titular do Centro Democrático dos Nordestinos, CDN. Tudo bem, Adriana, bem-vinda. Obrigado pela presença, pela colaboração sempre com a gente. Obrigada, Mauro, a todos os ouvintes, telespectadores, todos que estão nos acompanhando. Sempre uma felicidade estar aqui, ainda mais com uma banca tão valorosa como a de hoje, né? Com a minha mestre, minha referência, segunda mãe, delegada Rose, a delegada Raquel, que é uma pessoa que eu admiro muito. Tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e é uma referência também de luta. E a Jandaraci, que é um prazer aqui participar junto com ela também. Então, para mim é uma honra sempre. Muito obrigada sempre pelo convite. Então vamos apresentar aqui as demais participantes dessa bancada ou dessa banca de honra, como disse a Adriana Ramalho. Eu apresento aqui delegada Rosemarie Correia, delegada de polícia, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Delegada Rose, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todas as componentes da nossa banca hoje, né? Todas mulheres. Olha aí, você hoje é o bendito fruto entre as mulheres. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigado pela presença sempre com a gente, delegada Rose, ajudando aqui nos esclarecimentos e na formação de opinião da nossa audiência. Professora Jandaraci Araújo, também na nossa bancada de hoje, professora, empresária, palestrante, conselheira de administração e cofundadora do Conselheira 101. Professora Jandaraci está em Salvador para conversar com a gente aqui. Obrigado mais uma vez com a gente. Tudo bem? Tudo ótimo, mais uma vez obrigado pelo convite, muito feliz de estar com vocês aqui, né? E aqui mais uma vez, né, Mauro, você capitaneando, né? Bendito fruto, né, delegada? Entre as mulheres aqui. Pela primeira vez, hoje ele é a cota. É isso aí. Olha, gente, daqui a pouquinho ainda não está na nossa comissão, mas eu já vou apresentá-la, a doutora Raquel Galinatti, delegada de polícia, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, também aqui vai se juntar com a Adriana Ramalho, com a delegada Rose e com a professora Jandaraci Araújo. Enquanto isso, vamos ao nosso primeiro tema de hoje, o primeiro tema da semana do programa Gente que Fala, para tratar do seguinte, gente, olha, alheia à discussão sobre uma maior participação das mulheres na política, a Câmara Municipal de São Paulo elegeu novamente o vereador Milton Leite, do União Brasil, como presidente da casa, além da própria mesa diretora formada por 8 vereadores. Todos homens. Esta será a 4ª vez consecutiva que Milton Leite ocupará o cargo e só foi possível, olha só, gente, só foi possível graças a 2 mudanças feitas na lei orgânica do município durante a sua própria presidência. Com isso, todos os integrantes da mesa diretora da Câmara podem ser reeleitos por uma quantidade ilimitada de vezes. Eu vou começar sobre esse tema com a Adriana Ramalho, que foi vereadora aqui em São Paulo, conhece muito bem a casa, e é o que a gente vê, não é, vereadora? Aquele discurso que sempre, né, a gente trata aqui, que na prática não vira. Fora essa mudança, né, feita aí na lei orgânica do município para proporcionar isso, né? Exatamente, Mauro. Eu conheço os vereadores que fazem parte da mesa, tenho um carinho e respeito muito grande por cada um deles, mas é aquilo que a gente fala de dialogar, de buscar, de levantar bandeiras, de discutir dentro dos parlamentos
e na sociedade civil como um todo. Porque se não fazemos isso, quando a gente parece que baixa um pouco a guarda, que enfraquece um pouco o discurso, esse tipo de situação acontece. E é um retrocesso, é um retrocesso. Não ter pelo menos uma mulher na mesa é um retrocesso. Não ter uma mulher negra é um retrocesso. Não ter a busca pela paridade nos congela, neutraliza as nossas forças, as nossas bandeiras. Eu acho que nós temos legitimidade e nós temos, sim, competência para estar em todos os lugares. Tem mulheres valorosas que hoje fazem parte dessa legislatura, mulheres inteligentes, competentes, capazes de se reunir e conseguir deliberar os melhores caminhos para discutir o que é melhor para a cidade de São Paulo. Quais são os projetos de leis que vão tramitar, aquelas prioridades de pauta que sempre colocamos em todas as reuniões. As mulheres, inclusive, têm essa sensibilidade, reúne a inteligência, a competência para falar sobre cada um do projeto, para poder direcionar para a nossa cidade os reflexos e também os resultados diretos. Então, eu fico muito triste com essa notícia, muito triste de ter visto as tratativas internas e de não ter a participação das mulheres nesse cenário e nessa atual conjuntura dentro da Câmara Municipal da cidade de São Paulo. E olha, aí, prestando atenção aqui na sua análise, isso que você nem falou de uma eventual mulher na presidência da casa, que já passou da hora, isso já deveria ter acontecido. Você está falando da presença da mulher preta, em algum cargo na mesa diretora, ou seja, tem muito chão ainda para ser percorrido, né? Exatamente, Mauro, porque a gente fala sobre a participação de pelo menos uma, que já é uma escassez. Já não é o equilíbrio. Quando falamos de paridade, a gente tem 50-50, 50% homens, 50% mulheres. E se dificultam a presença de uma única mulher na mesa, nem que seja para falar que é por questão representativa. Imagine, então, a dificuldade que vamos ter para eleger um dia uma mulher presidente da Câmara que nunca teve na história. Eu fui presidente da Comissão de Segurança Urbana e também nunca tinha tido uma mulher à frente dessa presidência dessa comissão. E eu pude contar com homens que entenderam a necessidade da representatividade, bem como do trabalho efetivo, com resultados. E a união desses homens com as mulheres fez com que nós conseguíssemos fazer o primeiro seminário unindo Estado e município para falar sobre segurança pública e segurança urbana. E também nunca tinha acontecido dentro da Câmara Municipal. Ou seja, caímos num ponto que eu sei que a gente vai falar daqui a pouco na pauta, que é sobre homens que apoiam mulheres, que entendem o seu valor e que sabem trabalhar lado a lado em parceria, e não que estão se colocando à frente para falar no lugar da mulher, para tirar a vez da mulher, muito pelo contrário, é saber que nós estamos no mesmo páreo, que nós podemos contribuir igualmente em todas as pautas. Para a gente ouvir a doutora Rosmarie Correia, delegada da Rosa, a respeito desse tema, que também tem experiência parlamentar, não na Assembleia, não na Câmara dos Vereadores, mas na Assembleia Legislativa, e lá a gente conheceu já uma outra realidade, né, delegada, com mulheres ocupando a mesa, ocupando a presidência, inclusive. A senhora acho que não esteve na mesa, mas foi líder de governo, enfim, esteve lá, colocando a representatividade da mulher num parlamento de 94 deputados e deputadas. Bom, Mauro, realmente a Assembleia ela conseguiu ter uma abertura um pouco maior, mas não foi porque os homens quiseram, não. Foi muito mais pela luta das deputadas que estavam lá e que foram lá, brigaram e exigiram a participação. Mas uma coisa que eu vejo assim que me deixa muito chateada é, veja, nós temos aqui advogadas, 54% dos advogados são mulheres. Nós temos juízas, promotoras, num número, delegadas, num número muito grande dentro dessas instituições. Nós temos cada vez mais vereadoras, cada vez mais deputadas nas casas parlamentares. E quanto mais parece que nós estamos conseguindo chegar nesses espaços, mais se fecham os espaços de poder, os espaços de decisão. Tá? Parece que a gente chega ali, mas eles não nos deixam chegar, por exemplo, à presidência de uma Câmara, a uma mesa diretora, ao STF. Né? Você veja o STF, só ficou uma mulher, uma
tá? Daqui a pouco ela está também indo embora e eu tenho certeza absoluta que quem vai para lá vai ser um outro homem. Então, nós não vamos ter representatividade nenhuma no STF também. Então, a gente está tentando, a duras penas, abrir o nosso espaço pela nossa capacidade, pela nossa resiliência, pela nossa persistência, mas a gente enfrenta ainda muita, mas muita dificuldade mesmo para alçar aos cargos de poder, aos cargos de decisão. Né? A gente nunca está sendo escalado. A Câmara é um exemplo impressionante do que está acontecendo. A maior Câmara Municipal do Brasil, que é a Câmara Municipal de São Paulo, que tem mulheres, como disse a Adriana, valorosas, vereadoras excelentes, que têm um trabalho lindo e que não conseguem estar na mesa diretora. Nós tivemos a Marta Costa, que é uma vereadora excelente, diga-se de passagem, que foi vice-presidente da Câmara Municipal, justamente na gestão do Milton Leite. Né? O Milton Leite está transformando aquela presidência num feudo só dele. Né? E outra, você não sabe a dificuldade que nós, do Conselho Estadual da Condição Feminina, estamos tendo para conseguir fazer, desculpe, com que a Câmara Municipal instale a Procuradoria da Mulher, que é um projeto da Adriana, já aprovado, só precisa ser instalado, e nós estamos pegando apoio de todos os lados, levando para a presidência da casa, falando com todos os vereadores, há mais de 3 meses, e o presidente não recebe as representantes do Conselho Estadual da Condição Feminina para pedir a ele que possa instalar essa Procuradoria da Mulher, que não tem nenhum gasto, nada, não vai gastar nenhum dinheiro, é a instalação para que essa Procuradoria possa centralizar todas as políticas de mulheres que existem na Câmara Municipal e que a gente, enquanto sociedade civil, possa levar para elas, né, as nossas angústias, aquilo que a gente está necessitando. 3 meses andando naquela Câmara Municipal para um projeto já aprovado, que é lei, e o Milton Leite sequer recebe a gente para a instalação. Então, não preciso te dizer mais nada, porque que não tem nenhuma mulher na mesa diretora. Muito bem, eu quero apresentar agora a doutora Raquel Galinatti, delegada de polícia. Ela é diretora da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, agora já na nossa conexão. Tudo bem, doutora Raquel Galinatti? Seja bem-vinda aqui ao programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Gostaria de também agradecer o convite à querida Zenilda, meus cumprimentos à nossa sempre deputada delegada Rose, à nossa vereadora Adriana Ramalho, minha admiração pelas duas, e aliás, Jandaraci Araújo, um grande abraço. É uma satisfação estar aqui nessa mesa cheia de mulheres poderosas, e eu estava aqui escutando a doutora delegada, a doutora Rose, e, nossa, pontual, perfeita na sua abordagem, na sua fala, que o que nós mulheres buscamos não é um privilégio, nós só buscamos espaço por mérito. E, realmente, quando ali atingimos espaço de forma democrática, como, por exemplo, instituições de Estado, é um outro obstáculo que temos, que seria alçar as posições de comando e direção de instituições, porque as mulheres, infelizmente, cada vez mais se dificulta o acesso, porque ali, infelizmente, o que prepondera são indicações políticas. Professora Jandaraci Araújo, a sua análise, portanto, a mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo não terá nenhuma mulher em 2024 e, pelo andar da carruagem, nem tão cedo, né? Como a gente destacou aqui, essa mudança nas regras, né? Que fazem com que os integrantes da mesa possam ser reeleitos por uma quantidade ilimitada de vezes. O que a gente está presenciando nada mais é do que mais um retrocesso. Como bem colocaram as minhas colegas aqui de agenda, de debate, se a gente não estiver atento, isso vai continuar acontecendo. A gente começa lá com, simplesmente, a gente precisa voltar a 2 casas para lembrar da anistia dos partidos em relação às cotas.
A questão do direito das mulheres e das minorias no Brasil, e aqui eu estou falando de direito mesmo, a gente não pode esmorecer na luta, a gente não pode achar que o espaço está conquistado em nenhum momento, porque na primeira oportunidade nós temos movimentos como esse. Né? E nada se justifica, nada se explica, não tem a questão de não qualificada ou não ter a representatividade dentro da Câmara. Na verdade, é uma ação deliberada de retrocesso que a gente vem presenciando durante já alguns anos. Né? Isso não começou agora, né? A gente já vem há alguns anos acompanhando uma série de retrocessos e ameaças a conquistas e direitos. Agora, obviamente que cabe a nós, para além da nossa discussão aqui, convocar as pessoas que estão nos assistindo, para que se posicionem. Ano que vem, ano de eleição. E, assim, a gente tem que ter uma posição muito clara. Se não é a favor, é contra. Porque não dá mais para poder a gente continuar sendo condescendente ou tendo eufemismo em relação a essa agenda. Nós ainda somos o país que mais mata mulheres. Nós ainda estamos nas piores estatísticas em relação à questão da mulher. Então, a gente ainda tem uma discussão muito grande. Né? A questão dos direitos, a gente dá um passinho para frente e 10 para trás, em todos os processos. Isso está sendo uma continuidade. Então, agora chegou a hora de fazer valer o nosso voto. É escrutinar quem tomou a posição, quem votou contra o posicionamento, e nós, como mulheres, somos a maioria das eleitoras do estado, no município de São Paulo, no Brasil, no município, né? Somos a maioria da população. E por que não a gente se posicionar de uma forma muito direta? O nosso voto tem valor. E se não entenderem, vão entender agora, né? Nesse momento, 2024 chegou. É a hora da gente nos posicionar em relação a isso. Vamos seguir então com o próximo assunto aqui nessa edição do programa Gente que Fala, comecinho de semana, segunda-feira, pela 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e para mais 20 cidades lá da região. Próximo assunto é o seguinte, gente, olha, atos de violência contra mulheres, contra pessoas da comunidade LGBTQIA+, e contra indígenas, cresceram no Brasil em 2021, segundo os dados do Atlas da Violência 2023. O aumento ocorreu em contexto em que a letalidade causada pela violência caiu na média geral do país. Segundo o IPEA, os números podem ser ainda maiores do que os apresentados devido aos chamados homicídios ocultos. São as mortes violentas que são registradas como causa indeterminada no sistema de informação sobre mortalidade do Ministério da Saúde, mas que na realidade foram fruto de assassinatos. Doutora Raquel, a sua avaliação a respeito desse tema, quando eu destaco aqui que o aumento ocorreu em contexto em que a letalidade causada pela violência caiu na média geral do país, a gente só pode olhar isso, e tem várias causas, mas o primeiro ponto, não tenha dúvida, que é a intolerância. Eu acredito que é uma situação extremamente complexa quando a gente fala de crimes de violência contra a mulher nesse contexto doméstico e familiar. Ainda temos um número muito grande de subnotificação, esses dados revelados não correspondem ainda à realidade. Os números subnotificados chegam à margem de superior a 70%, então a gente ainda tem conhecimento, as instituições de Estado, o sistema de justiça criminal e a porta de entrada do sistema de justiça criminal, que é a Polícia Judiciária, ainda somente tem em torno de 30% dos crimes que ocorrem, quando eu digo na clandestinidade, entre quatro paredes. Existem outros fatores. O fator informação. Eu percebo que a sociedade já não aguenta mais essa injustiça social e os veículos de comunicação, acompanhando esse olhar da sociedade, também têm divulgado e informando atos que antes não só eram normalizados, como até mesmo romantizados pelas próprias vítimas. O principal fator que faz com que uma vítima permaneça nesse relacionamento fatal, abusivo, criminoso e fatal, é a subjugação psicológica. Ana Hickman é um exemplo paradigmático em que demonstra uma mulher poderosa, ela, sim, detentora de todo o arrimo familiar, de todas as empresas, a marca Ana Hickman, e mesmo assim subjugada de forma psicológica aquele que se colocou como marido e protetor por mais de 2 décadas. Então, o que a gente percebe é que nessa ciranda, nessa roda russa,
roda russa de emoções, em que, ora, se alterna aquele amor exagerado, ora, aqueles atos de agressão. Em qualquer relacionamento normal, existem hiatos de desentendimento e de algum conflito conjugal. E permeado por amor, companheirismo, compaixão, amizade. Agora, os relacionamentos abusivos, obviamente, eles não são permanentemente abusivos, criminosos, violentos. Eles têm esse hiato de romantismo. E isso faz com que aquela mulher vítima confunda completamente o que é crime, o que não é, romantizando, normalizando, justificando e defendendo o criminoso. Então, eu acho que o primeiro fator também é a informação. Hoje, essas mulheres começaram a ter um choque de realidade e se enxergar como vítimas. O principal desafio para a polícia resgatar essa vítima de violência, em primeiro lugar, essa vítima se enxergar como vítima. Então, a gente tem esse fator. O aumento significativo também vai de margem à diminuição significativa também proporcional das subnotificações. Eu acredito que os crimes de violência doméstica e familiar, eles não aumentaram. Eu acredito que a gente tem um aparato maior de proteger essas mulheres vítimas. É essa a minha opinião. Acho que a doutora Rose, nossa baluarte, aquela que pode dominar completamente o assunto, vai nos ensinar a respeito do que eu aqui só pincelei. Delegada Rose, para a gente ouvir aqui, entender um outro olhar policial também, a gente já falou por diversas vezes aqui a respeito com a senhora da dificuldade do combate, se não é por denúncia, né, do combate ao crime, à violência contra a mulher, contra LGBTQIA+, contra indígenas, porque são coisas que acontecem de forma escondida. Então, a denúncia é necessária e temos as melhores legislações, tem Maria da Penha, enfim, muitos outros dispositivos, mas que não são capazes de mudar o que tem que ser mudado, que é a cultura do machismo. Olha, eu queria, em primeiro lugar, assinar embaixo tudo aquilo que a Raquel falou, concordo plenamente com ela, mas eu quero dar uma outra visão. Hoje, nós temos realmente, vou falar aqui por nosso estado, São Paulo, nós temos uma rede de atendimento à mulher muito boa, uma rede que realmente funciona. Mas a mulher, para entrar nessa rede, ela precisa passar pelas portas de entrada. Quais são as portas de entrada? Delegacia e hospital. E, na minha modesta opinião, hoje as portas de entrada estão falhando. É muito ruim dizer isso, mas é a pura realidade. O próprio Atlas, que saiu agora em 2023, quando ele faz a pergunta qual o motivo que essa violência pode estar aumentando? Então, ele dá 3 motivos com os quais eu concordo plenamente, porque foi sempre aquilo que eu venho falando o tempo todo. Primeiro, falta de investimento em política para mulheres. Foi o que a professora Jandaraci falou. A gente anda 2 passos e volta 10. A gente consegue alguma coisa, a gente consegue obrigar a tomar uma determinada atitude, a gente consegue fazer com que as mulheres tenham visibilidade, mas, de repente, não se investe mais nas casas da mulher, não se investe mais no centro de referência da mulher, não se investe mais nas delegacias de defesa da mulher, certo? Nós vamos falar desse assunto daqui a pouco, né? Não se investe. Então, a falta de investimento em políticas de mulheres é um motivo. Segundo motivo, pessoal, a pandemia. A pandemia realmente foi responsável por esse represamento que houve das denúncias, e quando a pandemia acabou, todo mundo voltou, e aí a coisa realmente adquiriu uma proporção muito grande. E o terceiro motivo, Raquel, se eu estiver errado, você me corrige, mas está faltando capacitação para as portas de entrada. As delegacias, não estou fazendo uma crítica de todas, mas uma boa parte delas não estão tendo o acolhimento necessário que a mulher precisa. Eu aqui, até enquanto presidente do Conselho da Condição Feminina, recebo todo dia telefonemas de mulheres, advogadas, profissionais liberais, que procuraram a delegacia para fazer uma denúncia e não tiveram a mínima acolhida. Foram recebidas tipo, o que é que você fez para ele te bater?
de cara, você já está culpando a mulher pelo fato dela ter sido agredida. Mulheres que vão à delegacia e ficam horas sentadas sem que ninguém ligue para elas, porque nós ainda, infelizmente, a nossa instituição, Polícia Civil do Estado de São Paulo e do Brasil, acha que problema de violência contra a mulher é um problema de sua menos importância. Mas amanhã ela está voltando para ele, por que eu vou perder tempo agora em fazer um boletim de ocorrência? Gente, nós temos que capacitar. Vamos no hospital. A mulher chega machucada, agredida, o médico está vendo que aquelas lesões que ela apresenta são lesões que são oriundas de uma agressão. Ele faz de conta que não é com ele, que ele não viu aquilo. Se fosse uma criança, um adolescente, mas em 2 minutos estava lá conselho tutelar, polícia civil, polícia militar, polícia federal, enfim, tudo. Agora, na mulher, não. O médico, eu não quero que o médico se envolva em nada, mas orienta a mulher, olha, procure uma delegacia, vai lá, você tem direito. Então, esses 3 motivos, com certeza, estão fazendo com que essa violência acabe aumentando. O feminicídio, na realidade, gente, que é o que aumentou demais. Aliás, o próprio anuário diz, todos os casos de violência contra a mulher tiveram aumento, tá? E o feminicídio, não precisamos nem dizer. O que estão matando de mulheres é uma coisa impressionante. E como a Raquel disse, se a mulher conseguir, porque o feminicídio é um crime que você consegue evitar, é um crime evitável. Se a mulher consegue descobrir que ela está num relacionamento abusivo. Então, hoje, quando a Raquel diz de informação, é informar para essa mulher o que é um relacionamento abusivo, o que é uma violência psicológica. Porque se ela descobre isso, ela consegue, muitas vezes, se livrar, inclusive, da agressão física, quanto mais do feminicídio. Vamos ouvir a Jandaracy e, na sequência, a Adriana, bem breve, porque a gente precisa sair para o intervalo, temos outros temas também na sequência para análise de vocês. Vamos lá, Jandaracy primeiro. Seu áudio está fechado, professor. Desculpa. Agora sim. Os dados, ano após ano, a gente vê que os dados eles se mantêm no mesmo patamar, né? E numa crescente. E aí a gente faz esse recorte nas interseccionalidades, tanto de gênero quanto de raça. A gente tem a questão da LGBTfobia, tem a questão do acolhimento e a gente precisa tratar da ferida. Ainda temos uma questão cultural muito forte. A lembrar que algumas legislações absurdas só foram revogadas há 1, 2 anos. Né? A alegação da defesa, de crime da honra, é tudo muito recente. Então, a gente ainda tem um processo cultural muito forte. Além da lei, da exigência que se cumpra a legislação, também a gente tem um processo educacional para uma mudança cultural, que eu acho que ainda é um ponto que a gente precisa discutir. Isso vai desde as escolas, quando a gente está falando com crianças, até adultos. E, obviamente, envolver os homens nessa conversa. A gente precisa trazer eles para a conversa. Adriana Ramalho, sua avaliação. Para ser bem rápida e cumprir o prazo, eu acho super interessante porque cada uma que falou apontou situações onde são necessárias e se conectam, né? A gente às vezes tem uma mania de achar que só uma coisa é necessária para obter um resultado positivo, só uma ação, só uma atividade, só um caminho. E tudo que foi falado aqui é importante acontecer junto. A informação, a qualificação dentro dos postos, dos pontos de atendimento, de acolhimento, das delegacias, o que a professora Jandaracy colocou aqui, extremamente importante, né? Essa conscientização. E eu vou para a parte que fala sobre a questão da nossa lei, né? Nossas leis, não pode ser, a Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é suficiente? Não precisamos de mais leis. A lei do feminicídio é suficiente? Não precisamos de mais leis. E precisamos melhorar as leis existentes, aperfeiçoar, tanto no seu contexto como na sua aplicabilidade. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira por aqui, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, pelas redes sociais e a retransmissão às 10 da noite na Rádio Cultura AM, 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. A gente vai dar uma paradinha breve aqui, rapidinho, mensagem do nosso apoiador, golinho de água para vocês todas, e a gente volta já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental:
um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. No ar, pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, e a retransmissão, a reapresentação às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para mais 20 cidades lá da região. Vamos seguir então o próximo assunto aqui. Olha, apesar da piora nos índices de violência contra a mulher no estado de São Paulo, as delegacias de defesa da mulher 24 horas já perderam 17 milhões e 100 mil reais sob a gestão Tarcísio de Freitas. Desde o começo do ano, 71,6% do orçamento destinado às unidades policiais especializadas no atendimento de mulheres foi cortado. O orçamento atual, após uma série de remanejamentos, está em 6 milhões de reais e há poucos dias do final do ano, menos de 20% desse valor já foi utilizado. Delegada Rose, na sua fala anterior, a senhora já falou, a porta de entrada não está funcionando. E não funciona, por quê? Porque não há investimento. Aí tem que ouvir o governo do estado, a gestão Tarcísio de Freitas, por que os investimentos estão sendo cortados, por que esse remanejamento. Mais uma vez, aí a crítica vai à gestão, sim, do governo do estado, por que tanto discurso e na prática nada? Bom, eu acabei de falar, né? Porque quando eu li essa notícia nos jornais, eu quero dizer o seguinte: eu sou muito fã do governo Tarcísio, sou muito fã, torço muito para ele bem, tá? Gosto dele, mas essa atitude de cortar 17 milhões das delegacias de defesa da mulher, no mesmo momento em que nós estamos aí com todos os índices de violência contra a mulher aumentando, eu realmente não entendi. Ele tem uma mulher que é uma batalhadora. A esposa, a nossa primeira-dama, é uma batalhadora. É uma mulher que luta pelas outras mulheres em empreendedorismo, em uma série de atividades que ela desempenha. Agora, cortar 17 milhões, eu acho que a assessoria dele não foi muito... Porque ele não faz essas coisas sozinho. Alguém apresenta para ele um plano, né, de cortes e ele vai trocar ideia com essas pessoas para ver o que é que ele pode cortar, sem prejudicar tanto. Eu acho que a assessoria dele, e aí reporto-me à Secretaria de Segurança Pública, que é a secretaria encarregada vamos dizer, das delegacias de defesa da mulher, sugerir e ele aceitar que se tirem 17 milhões das delegacias da mulher. Eu não estou dizendo que as outras delegacias vivam com tanta tranquilidade, mas se tem esse dinheiro na delegacia da mulher, vamos utilizar para beneficiar, para transformar essas delegacias num ambiente mais acolhedor, num ambiente mais tranquilo, para os próprios profissionais que trabalham ali poderem desenvolver o seu trabalho com um pouco mais de facilidade. Não é só a vítima, mas quem trabalha também precisa estar num ambiente em que ela se sinta bem, em que haja possibilidade de desenvolver um trabalho, de dar uma resposta para a comunidade. Eu fiquei muito chateada, muito aborrecida mesmo com esse corte na verba das delegacias, desnecessário, podia cortar de outras coisas, mas nunca em qualquer equipamento que trabalhe com violência. E eu não falo só na violência contra a mulher, qualquer equipamento que trabalhe com violência para a nossa população não pode ter verba cortada. Também torcemos, delegada Rose, para que o governo do estado avance no atendimento das necessidades de todos os paulistas, especialmente no que diz respeito à questão da mulher, da violência contra a mulher, enfim. Agora, se o governador Tarcísio de Freitas não faz nada sozinho, não faz, evidentemente é um trabalho em equipe, tem lá nas suas assessorias o sinal verde para fazer o corte, é porque as assessorias também não estão comprometidas, não é, delegado? Com certeza, é o que eu te disse. O governador vai ouvir a sua assessoria,
aos secretários que ele nomeou, para ver aquilo que ele pode fazer sem prejudicar a população. Então, o que eu acho, e olha, vamos dar o nome aos bois, eu não devo nada para ninguém e tenho o direito de falar o que eu quero. Isso só pode ter sido sugerido pela Secretaria de Segurança Pública. O nosso querido secretário de Segurança, que eu também respeito, acho uma excelente pessoa, foi aluno do meu marido na escola, no Barro Branco, tem todas as melhores referências, mas ele também não me parece alguém que esteja envolvido com o trabalho contra a violência à mulher, porque senão ele não teria sugerido esse corte de 17 milhões. Doutora Raquel, sua avaliação. Eu gostaria de entender que esse corte de 17 milhões de realocação para a Polícia Civil seja direcionado para as delegacias da mulher. Eu gostaria que fosse apenas um procedimento formal, administrativo. Caso contrário, me traz, sim, um desconforto, um governo que deve estar alinhado com uma das pautas emergenciais, que é a solução dessa injustiça social, que é a violência contra a mulher. Nós estamos falando de um problema que, sim, é um problema estrutural, é um problema de uma sociedade inicialmente patriarcal e machista, que até hoje todas as mulheres sofrem certos tipos de agressão, seja de forma explícita ou implícita. E nenhuma mulher não escapa de ser um momento vítima dessa estrutura em que nos invisibiliza e que nos cala. Então, dessa forma, eu acredito que a nossa voz hoje, essa oportunidade que nós temos obrigação de tentar entender o porquê tais medidas foram tomadas. Porque até um certo tempo, as instituições de Estado, como, por exemplo, a Polícia Civil, eram instituições formada por homens, pensada por homens, dirigida por homens, direcionada para homens. Acredito que o nosso Estado, tendo quase mais da metade da população feminina, não pode mais se dar ao luxo deste erro, de um olhar de homens para homens, focado por homens. Então, eu acredito que eu gostaria, sim, também de pensar que houve somente um procedimento de formalização, atos procedimentais, porque a gente sabe que a dotação orçamentária, muitas vezes, ela deve passar pelo crivo legal, já totalmente hermético e fechado, que burocratiza, que inviabiliza muitas políticas públicas a serem implementadas, mas é essa a minha esperança. Eu acompanho o voto da nossa presidente relatora, delegada Rose. Vamos seguir aqui com o próximo tema, nessa edição do programa Gente que Fala. Adriana Ramalho, a campanha Laço Branco, promovida em 6 de dezembro, marca o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Isso aconteceu agora, no dia 6 de dezembro. A data faz referência à tragédia da Escola Politécnica de Montreal, no Canadá, em 1989, quando um homem assassinou 14 mulheres. O movimento foi criado em 1991, no próprio Canadá, onde um grupo de homens adotou o símbolo do laço branco sob o lema "Jamais cometer um ato violento contra as mulheres e não fechar os olhos diante dessa violência". Qual é o papel dos homens, portanto, Adriana, nessa tarefa, nessa missão? O homem comum, o homem da sociedade comum, o homem autoridade, o homem que tem aí a possibilidade de tomar decisões e medidas nas políticas públicas. Mauro, eu sou super a favor de campanhas. O diálogo é importante, as mobilizações são extremamente importantes e têm um impacto direto em todas as ações, inclusive nas políticas públicas e nos parlamentos. Então, quando sempre me questionava, quando eu era vereadora, Adriana, por que incluir calendários oficiais na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo? Justamente para a gente ter um marco de maior diálogo, de intensificar a luta, de intensificar a atenção das pessoas para aquela temática e para aquele problema. Então, eu acho extremamente importante falar sobre a campanha Laço Branco, porque é mais uma campanha que vem fortalecer a luta por respeito e dignidade das mulheres, pela valorização e do combate à violência contra as mulheres. E é aquilo que a gente sempre fala, hoje aqui nós somos,
na nossa sociedade 52% de mulheres, quase algumas estatísticas falam 53%. Muito importante ter homens lutando pelas mulheres, ajudando as mulheres, viabilizando cada vez mais pautas para as mulheres. E a frase que eu sempre uso quando se fala sobre a campanha Laço Branco é: homens que ajudam e apoiam mulheres, e não homens que falam no lugar de mulheres. A gente não pode permitir que uma campanha tão importante como essa seja destoada, seja desvirtuada e seja usada de uma maneira totalmente equivocada para outros fins. E o que eu tenho visto desde 2018 é essa prática. Eu participei de um programa com a doutora Adriana Durso, e nós falamos muito sobre isso de 2018, e desde então a gente tem falado, tem buscado conscientizar as mulheres e conscientizar esses homens, porque tem muitas maneiras de apoiar as mulheres. Por exemplo, dentro dos partidos. Por que que também não temos mulheres presidentes de diretórios? Por que nós temos sempre mulheres que ficam lá na suplência, ou, no máximo, na suplência, porque geralmente são as militantes que vêm em época de campanha levantar a bandeira para esses homens, mas elas não ocupam cargos de decisão, cadeiras de decisão relevantes dentro dos partidos. O máximo que se dá para uma mulher é: você vai ser a presidente do núcleo, do segmento, PSD mulher, PSDB mulher, Podemos mulher, PT mulher, mas da executiva nós quase não vemos mulheres presidentes. Aliás, eu não lembro de nenhuma que seja presidente, a não ser, acho que a Renata Abreu, que é do Podemos, tirando ela, que não tem em outros diretórios de outros partidos. Então, essa questão de você ocupar esses espaços, ainda mais para falar sobre temáticas que são de mulheres, eu acho extremamente importante trazermos à luz da reflexão. Por quê? Nós levamos anos para poder chegar no momento onde nós poderíamos ter falas. E hoje nós temos esse espaço para falar aqui sobre combate à violência, empreendedorismo feminino, sobre a área da saúde, até porque a mulher que sofre violência doméstica, ela sabe o tamanho da sua dor, né? Ela é a vítima. E quando a gente pega, por exemplo, políticos, Mauro, que estão usando desse problema, dessa situação que nós vivemos, nós estamos pegando um político que tem apenas uma visão oportunista. Por quê? Ele quer realmente aquele voto, ele quer aquela visibilidade. Então, ele quer ocupar um palanque para falar sobre um problema sem dar voz. Eu tenho pegado, Mauro, por exemplo, vídeos de homens falando sobre isso, sendo que eles poderiam, por exemplo, colocar uma mulher junto. Se tem uma presidente mulher do seu partido de um segmento, coloque ela para falar em conjunto, coloque ela para falar. Dia 6 de dezembro é uma data onde os homens precisam fazer eventos onde o palanque é da mulher, para dar voz à mulher. Dia 6 de dezembro é a data onde os homens precisam fazer todo tipo de mobilização e colocar em protagonismo a mulher, e não a ele mesmo. Então, eu venho aqui também, para finalizar, dizer que eu não posso deixar de mencionar o meu pai. O meu pai, ele é presidente de um sindicato e onde nunca teve uma diretora mulher. Foi na gestão dele, a partir do momento que ele se tornou presidente, que ele trouxe uma mulher e negra, que foi a Maria Divina, em 1998. Depois ele aumentou, trouxe a Josi em 2002 e depois a Sueli Ramos Lira em 2018. E toda vez que ele vai falar sobre um tema, ele, por iniciativa dele, ele sempre busca trazer as mulheres junto. E aí, conversando comigo, eu falo: pai, passe a fazer também vídeos e coloque essas diretoras para falar em conjunto com você. Vai fazer uma propositura numa casa legislativa? Peça uma coautoria, faça a sua autoria, mas forneça a coautoria para uma deputada mulher, para uma vereadora mulher. Busque fazer os encontros juntos. Isso é dar voz e vez. Para a gente fechar esse tópico bem rapidinho, Adriana, é o exemplo prático, né, bem prático, né, do que dar voz à mulher, colocá-la ali no local e que se dê as condições para a mulher, nas demandas todas, enfim. A gente vai de novo cair no assunto lá da Câmara Municipal, ou seja, é discurso, né, falando em nome das mulheres, mas a prática não acontece, porque as mulheres não foram colocadas lá nas condições para alcançar o que precisa ser alcançado. É exatamente isso. Essa é a diferença entre a prática e a teoria. E me permite uma observação, Mauro. A gente precisa, no dia 6 de dezembro, fazer, sim, menção aos homens que fazem proposituras de PLs, fazem encontros, palestras, mas principalmente no dia 6, nós, mulheres,
precisamos fazer grandes atos com outras mulheres para conscientizar esses homens, porque o laço branco foi criado por homens para o primeiro passo ser a conscientização de outros homens, ser um alerta. Então, se a gente cair se a gente não ficar atentas, nós vamos ser manipuladas e vamos deixar esses espaços. Os homens vai correr o risco de ter uma mesa só formada de homens para falar sobre combate à violência contra a mulher, e as mulheres vão estar na plateia assistindo esses homens falarem, sendo que nós temos uma delegada Rose para falar sobre o assunto, nós temos uma delegada Raquel, nós temos uma professora Jandaraci e tantas outras no mundo, e principalmente no nosso país. Então, que tenha pelo menos a paridade, no mínimo no dia 6/12. Vamos seguir. Próximo tema aqui no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de 2 córregos no Centro-Oeste paulista e para mais 20 cidades da região. Professora Jandaraci, vamos tratar do seguinte. Olha, a FUVEST anunciou recentemente uma mudança significativa nas leituras obrigatórias para a prova. A partir de 2026, os estudantes terão de ler obras de 9 autoras, todas mulheres. Na semana passada, professores de reconhecidas instituições, incluindo a própria USP, divulgaram uma carta aberta contra essa mudança. Isso porque consideram que esse privilégio deixa de lado critérios importantes de inclusão. Eles afirmam ainda que nenhuma contribuição à luta antimachista virá dessa, né, condição de privar os estudantes de lerem grandes nomes da literatura brasileira. Polêmica aposta. Tipo, Polêmica quase aposta. quase um minuto de silêncio. É tão bizarro o comentário. Você sabe que é o mesmo comentário que vem sendo feito no Conselho Nacional de Educação, né? Eu tenho grandes dificuldades em entender a argumentação, porque não faz o menor sentido. É ilógico. E se a gente busca dados históricos, fatos, as décadas, séculos anteriores, em que as mulheres sequer eram consideradas. Então, tipo, é uma coisa, parece a gente está falando da terceira B, né? Um monte de gente velha. Sabe quando você... o coleguinha pegou meu brinquedo, professora, sabe? Tipo, é um retrocesso, é uma infantilização, é uma agenda. Eu fico com dificuldade até de argumentar um absurdo desse, porque no final do dia é muito mais. Eu percebo que às vezes esses movimentos eles surgem muito mais para poder ganhar comentário e as pessoas que criam isso terem uma certa visibilidade, saírem do seu ostracismo, da sua falta de capacidade intelectual. Porque, tipo, quando você olha todo o histórico, séculos do que é, né? Não é uma instituição que nasceu há 5, 10 anos atrás. Qual é a dificuldade? Qual é a contra-argumentação? Os homens nunca estiveram, ou eles eram sempre presente, ou 100% dos livros analisados? Quantas obras? Então, assim, vamos começar a discutir com algumas estatísticas, com dados, editais anteriores, mas eu entendo que esse movimento é muito mais uma tentativa, eu quero crer nisso, porque é tão infantil o argumento, que eu quero crer que é uma tentativa de ter o que falar, de se tornar assunto, de ter uma certa visibilidade, porque é uma técnica muito interessante de comunicação. Ouvintes, fiquem atentos, às vezes as pessoas criam situações polêmicas para si, para poder ter visibilidade. Então, a gente, às vezes, tem que colocar essa pessoa no seu devido lugar de ostracismo, de onde ela nunca deveria ter aparecido, né? Para não corromper um nível tão alto de intelectualidade de discussão. Mas é isso, eu acho que, resumidamente, é uma necessidade egóica de aparecer, de ter um tema de discussão. São pessoas que estão se considerando, vamos gerar uma polêmica, porque assim as ativistas, né, ditas ativistas, irão se pronunciar, e isso vai dar uma visibilidade. Meu silêncio. Obrigada. O oportunismo que a gente tanto fala, né?
esse oportunismo que as pessoas usam, elas pegam um gancho e a causa em si fica enfraquecida. E com isso, a consequência é negativa, tanto na questão da esfera educacional, quanto da luta das mulheres. E se fosse no raciocínio contrário, né, delegada Rose, delegada Raquel? Tá, então vamos falar que as mulheres vão ficar esquecidas porque elas não podem ser mencionadas, sendo que temos autoras e mulheres pensantes da história, da era, de séculos passados que fizeram grandes obras. E por que nunca então mencionaram elas? Vamos fazer a cobrança contrária. Por que que essas mulheres até o momento nunca foram mencionadas, estudadas e levada a sua história para o mundo? Só é levada a história para aqueles que as buscam. Então, só tem conhecimento aquelas que vão lá atrás buscar. Então, a gente precisa mesmo cada vez mais conscientizar e não poder se calar diante dessas atrocidades, porque é uma atrocidade. Eu só quero dizer uma coisa, é tão ridículo isso, é tão ridículo que eu vou fazer que nem a Jandaraci, meu silêncio. Delegada Raquel, em silêncio. Eu não estou conseguindo aqui. Vocês estão me vendo? Estamos. E me escutando, então também. Eu tive a mesma reação de todas, né? É algo que parece uma piada de muito mau gosto, um retrocesso em todos os avanços que a gente percebe em relação à inserção da mulher nos espaços públicos, nos espaços de produção de conteúdo, de doutrina, de ensino, na segurança pública, na política. Então, é algo assim. São argumentos rasos para permear e permanecer o retrocesso em relação aos avanços das mulheres nos locais públicos. Bom, gente, vamos seguir aqui. Temos um tempo aqui ainda para análise do último assunto do programa Gente que Fala. Eu não vou nem ler todo, mas eu quero começar com as duas delegadas. Afinal, é um caso policial, é um caso, uma tragédia que aconteceu no final de semana, né, com o empresário Rogério Saladino dos Santos, morto naquela tentativa translocada que a gente não entendeu o que foi que aconteceu, que ele saiu atirando em direção aos dois policiais, na porta da mansão da casa dele, ainda morreu um funcionário dele também. Enfim, o que pode ter acontecido lá, delegado? Claro, as investigações, delegada Rose, as investigações vão ocorrer e a gente vai tentar digerir um pouco melhor essa tragédia. Não, eu quero aqui, porque, olha, uma coisa, viu, Mauro, que está me deixando meio agoniada. Morreu esse miserável que não sabia o que estava fazendo, de sair armado, atirando, e ele não sabia nem em quem ele estava atirando, que levou o funcionário dele também a atirar e morrer. Agora, morreu uma grande policial civil, que foi a Milene. Uma mulher competente, uma mulher trabalhadora, uma mulher que era reconhecida dentro da Polícia Civil, como todos os casos que iam para ela, de 10 casos, 8 ela conseguia resolver, trabalhando em pleno domingo com o seu companheiro, o investigador que estava junto com ela, andando naquela rua, batendo nas casas para verificar pessoas que estavam assaltando naquela rua. Tá? E eles foram verificar câmeras de segurança que essas casas tinham para tentar pegar esses bandidos que estavam assaltando. E, de repente, vem esse homem maluco, você me desculpa, mas não vou nem falar no nome dele, eu vou falar Milene, que é a nossa policial civil, que perdeu a vida estupidamente, por um cidadão que não teve... até agora a gente não consegue encontrar uma razão para ele ter saído armado. Porque a gente sabe, o bandido não toca a campainha para entrar dentro das casas, gente. Por que ele sai armado para atirar neles? E eles estavam com o distintivo da Polícia Civil. Todo mundo na rua viu isso. Quer dizer, o que deu na cabeça desse homem para sair armado, atirando e matando uma mulher como a Milene? Tá aqui, olha, meus sentimentos a toda a Polícia Civil pela perda dessa brilhante policial e meus sentimentos à família da Milene. Doutora Raquel, a sua impressão também, e ressaltando aqui, enaltecendo a memória agora da investigadora Milene, como a própria delegada Rose falou, ela tinha um índice
de resolução de casos, né, de casos que ela investigava, né, de a cada 10 ela resolvia 8, enfim. E a Polícia Civil, que muitas vezes é tão criticada, né, por não conseguir ter sucesso nas suas investigações, e ela tinha toda essa performance, né? Realmente aqui fica também a nossa solidariedade a toda a Polícia Civil, a toda a categoria, a família da Milene, enfim. Ah, só temos a lamentar, uma tragédia sem tamanho, não é, delegado? O que a gente percebe são alguns argumentos também rasos para tentar justificar um ato que foi um ato criminoso, um ato também, um ato suicida, porque quando se atenta contra o Estado, que detém a violência legítima até através do seu braço armado, que é o policial, aquele cidadão também se colocou em situação suicida. Primeiro lugar, todo o padrão operacional foi ali completo. Quando a população ela entende de polícia, ela tem uma imagem do policiamento ostensivo preventivo. Só que a essência da polícia investigativa justamente é estar de forma descaracterizada para desmantelar e para as organizações criminosas e para elucidar a autoria de crimes e materialidade daquele crime. Então, muito se falou, por que estavam à paisana, por que estavam de bermuda? Diversas vezes, policiais das minhas equipes estavam até fantasiados com time de futebol, de regata, de chinelo, com boné, porque, obviamente, faz parte da essência investigativa não ostentar ser um agente policial do Estado, para que assim ele possa coletar mais rapidamente o maior conjunto de elementos para corroborar ali todo o procedimento probatório consubstanciado no inquérito policial. Então, ali o erro que de forma fatal e trágica vitimizou 3 vidas, inclusive a dele de forma suicida, foi deste cidadão, que não se sabe ainda se estava sob o uso de substância entorpecente ou alcoolizado, que automaticamente já o proíbe do manuseio de arma de fogo, mas é necessário sim que investigações deem continuidade. Essas mortes, a morte da policial, ela sangra toda uma polícia. Adriana, você fala em 30 segundos e a Jandaraci no final, para a gente encerrar aqui, já está em cima do tempo. Eu vou falar bem igual uma cidadã agora, assim, sabe? Falei, nossa, ladrão agora toca a campainha, porque eu li em vários veículos que a justificativa foi que ele achou que fosse ladrão. Ladrão toca a campainha agora, né? Nunca vi isso. E outra, poderia ser um prestador de serviço, poderia ser até um testemunha de Jeová, que geralmente tem essa função, essa missão, né, de tocar nas casas para evangelizar, poderia ser qualquer outra situação. Então, como a delegada Raquel colocou, como a delegada Rose colocou, não justifica. Eu acho que essa investigação da substância que ele consumiu provavelmente, aí vai comprovar, que mostra que, mais uma vez, a arma não pode estar na mão de qualquer pessoa, né? Porque esse é o resultado. São vidas colocadas à deriva. Professora Jandaraci, bem breve. Áudio fechado, professora. Professora. Desculpa, voltei aqui. Gente, como todo mundo sabe, isso é nada mais, nada menos do que resultado da política de armamento da população civil. Isso é apenas o resultado disso. Uma profissional, uma mãe de família perde a vida simplesmente porque as pessoas acham que podem fazer justiça com a própria mão. E detalhe, nada justifica, né? Exatamente, bandido bater na porta. É a maior novidade do século. Mas, assim, o que prova que pessoas armadas que não têm treinamento, que não são policiais, resultam nisso. Então, assim como foi uma pessoa adulta, poderia também ter sido também uma criança. E é isso que, óbvio, que não se compara a dor. O que a gente está falando é da gravidade de pessoas despreparadas e, quiçá, né, com instabilidade emocional, armadas. Então, a gente poderia ter tragédias até maiores. Então, acho que é muito para reflexão sobre a política de armamento do país, que, óbvio, já foi revisitada, mas a gente precisa voltar a discutir sobre desarmamento. Tempo do programa Gente que Fala esgotado. Vamos colocar então um ponto final nessa edição, agradecendo a vocês todas aqui pelas presenças, pelas participações. Doutora Raquel Galinatti, delegada de polícia, diretora da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil.
a ex-vereadora paulistana Adriana Ramalho, ela é embaixadora da paz pela Coreia do Sul e é membro titular do Centro Democrático dos Nordestinos. Doutora Rosmarie Correia, delegada de polícia, delegada Rose, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, e Jandaraci Araújo, professora, empresária e palestrante, conselheira de administração e cofundadora do Conselheira 101. Muito obrigado pela presença de vocês, pelos esclarecimentos, pela oportunidade aqui que vocês nos deram para ajudar na formação de opinião da nossa audiência. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Quem vai continuar aqui na 365 vai ouvir o Lucas Neto, ele vem com um programa O Melhor para a Melhor Idade, com muita informação, muito entretenimento para você nesse início de tarde. E a gente volta amanhã pela Rádio 365, pela UTV, pelas redes sociais e também com a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de 2 córregos no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. Um abraço a todos, tchau, até amanhã.